Cara, e mais uma vez o Endrick tá fora da convocação da seleção brasileira. E eu já começo perguntando para você. Você acha que o Dorival errou em não convocar o Endrick? O que é que você acha? Escreve nos comentários aí se você acha que o Dorival errou e por que o Dorival erra em não convocar o Endrick. Essa ação do Dorival, galera, trouxe uma indignação geral por grande parte da mídia, torcedores e até mesmo a mídia espanhola chega aí a detonar essa atitude do Dorival. A gente vai ver tudo isso aí nesse vídeo. E vamos começar aqui, galera, vendo a opinião de um comentarista brasileiro, né? Muito respeitado aí, que é o Mauro César. Ele fala aí da opinião dele sobre esse assunto, sobre o Endrick. E vamos começar vendo, né, o que foi que ele falou aí sobre esse assunto. Vamos ver. Meu, mais escandaloso. O rapaz não joga porque ele é do Real Madrid, gente. E ele é reserva do Mbappé. E no ataque tem outros dois caras que jogam ali, o Vinícius e o Rodrigo. Estão lá há mais tempo, são mais velhos que ele e são campeões pelo Real Madrid. É por isso que ele não joga. Se você pegar o Endrick e colocar em vários times da Europa, não vou nem falar do Brasil, ele vai jogar. Na maioria ele vai jogar. Aí não convoca, porque aí você pega o Endrick, ele entra, faz 2, 3 gols. Ah, tem um gol a cada 78 minutos. Porra, o cara quase não joga, quando joga ele faz gol. Tem 18 anos, esse cara tem que ser convocado sempre. Tem que ser um nome fixo, não importa o resto, para trabalhar, para dar horas de voo. Na própria seleção, quando o Dorival ele já chegou fazendo gols importantes e dando ao próprio técnico, que era recém-chegado, uma condição que ele nem esperava, com resultados conseguidos fora de casa, num raro momento enfrentando Espanha e Inglaterra. Então, por que não... Ah, não, mas não está jogando. Gente, como não está? O cara está treinando, está bem fisicamente, tem 18, 19 anos, garoto, talentoso, com explosão, capacidade de decisão, personalidade. Aí vai chamar o outro, João da Silva, não sei, sinceramente não dá para entender, sabe? Cara, assim, e essas palavras do Mauro aí, ele fala justamente porque o Dorival, ele disse que não convocava o Endrick, porque o Endrick, ele não estava jogando. Só que não faz muito sentido, né? Você vê que o Mauro, ele até diz que o Endrick não joga porque ele é reserva do Mbappé, cara. Como é que ele vai tirar o Mbappé? É impossível. O Endrick tá chegando agora no Real Madrid. Ele não joga porque ele não quer. Ele não joga porque é o Mbappé que é o titular do Real Madrid. O Mbappé hoje, né, que pra muitos aí, pra boa parte, é o melhor jogador do mundo atualmente. Então não tem como. E o Endrick, quando ele entra, ele sempre joga bem. Ele sempre consegue trazer um retorno ali, né, pro seu time. Isso é algo incontestável. E tivemos aqui também, galera, o Thiago Leifert falando também sobre esse assunto. Vamos ver aqui as palavras agora do Thiago Leifert. Vamos ver. Pô, cara, tem que levar o Endrick. Tem que levar o Endrick, assim como a seleção levou em 94 o Ronaldo Fenômeno. Calma, não estou comparando os dois. Estou falando que é uma ideia de você pegar os seus talentos jovens, novos, como o Estevão, por exemplo, e levar. Para o cara conviver, para o cara criar casca. Aí tira quem, tá me perguntando? Ué, ou o Estevão ou o Savinho. Não, ou o João Pedro. Ou o João Pedro, pode ser o João Pedro também. Pode ser o João Pedro, é verdade, na vaga do João. Acho que na lista aí o João Pedro seria o último, né? Pode ser na vaga do João. Boa, pode ser na vaga do João, eu estaria feliz. Mas tem que levar o Endrick. O Endrick tem jogado pouco, mas quando ele joga, acontece alguma coisa. Pode ver, ele entra no jogo do Madrid, pô, ele mete gol, ele acontece alguma coisa. A gente tem que chamar. E eu não entendi por que o Dorival não chama. Vocês têm alguma teoria, Canidinho? Não, o argumento de ter pouco ritmo de jogo, né? Embora ele faça muito com pouco, eu entendo, eu não concordo. Eu também levaria o Endrick. Também acho importante a gente preparar o Endrick, que ele pode vir a ser um titular nosso, por qualidade, por talento. Mas eu consigo entender, se o cara joga menos de 20 minutos por jogo no Real Madrid, sendo que os jogos principais, às vezes, ele nem entra, então essa minutagem dele cresce em Copa do Rei, que agora a Copa do Rei já está na semifinal, mas quando a Copa do Rei era lá no início, o Endrick era titular, jogava os 90 minutos, isso ajudava a elevar a média dele, e aí um jogo de Champions importante, o Endrick às vezes nem entrava. Então, eu acho que um jogador da idade dele, vale olhar também o outro lado. Precisa estar jogando mais. E aí eu não sei se o staff tem que fazer alguma coisa na próxima janela, pedir para ser emprestado, ou se o Real Madrid vai prometer alguma coisa. Você sairia, acredito, se eu fosse o staff dele? Por empréstimo. Você manda pedir para emprestar? Eu pedi para emprestar também. Eu pedi para emprestar. Isso para o Casimiro foi ótimo, né? Lá atrás, pegando o exemplo de Real Madrid. O Vini Porto, né? E o Rodrigo não saíram, por empréstimo ficaram, ganharam vaga. Só que hoje todos os titulares são jovens. Vini, Rodrigo, Bellingham e Mbappé, todo mundo jovem. Então o Endrick só vai jogar se alguém se lesionar. E mesmo assim, se o Bellingham se lesiona, ele não entra. Quem entra é o Brahim, quem entra, sei lá, aí entra mais um meio-campista. Então tem que ser um dos três da frente para ele poder entrar. Complicado, cara. Ele ficar mais uma temporada assim, isso vai brecando a evolução dele.
Então eu super convocaria, mas eu entendo o argumento de quem fala, cara, 20 minutos por jogo, 15, não é suficiente, não são suficientes para chamar o cara. Então, se vira aí, irmão, a gente conta com você, mas você precisa jogar mais. Cara, assim, eu também entendo esse argumento do Dorival, mas eu não acho muito inteligente ele pensar assim, na minha opinião, claro. Porque, assim, galera, não adianta você usar esse argumento de um cara que tá entregando. Sempre que o Endrick jogou no Brasil, ele sempre entregou alguma coisa. Uma prova que ele conseguiu, inclusive, né, fazer gols importantes contra a Inglaterra, contra a Espanha. Foram resultados que deu um gás ali, que deu uma certa confiança pro próprio Dorival, pro time do Dorival. Foi o Endrick que decidiu, né? Se não fosse o Endrick, certamente o Brasil teria empatado ou até perdido para Inglaterra e Espanha. Então eu não acho inteligente ele pensar assim. Até porque não seria inteligente também você deixar de convocar um cara que não está jogando tanto, mas entrega, do que convocar um cara que está jogando tanto, mas que não entrega. Do que adianta. Então eu entendo ele falar isso, só não acho um pouco inteligente. Só não acho inteligente o Dorival ele agir dessa maneira. Eu não faria isso. Se eu fosse treinador, eu não faria isso. E temos aqui também a visão do Flow Sport Clube, né? Eles vão falar aqui também sobre essa escolha do Dorival de escolher o Endrick e no caso não escolher o Endrick, mas trazer o João Pedro no lugar, que é um brasileiro também que joga na Inglaterra, né? Só que para muitos não deveria estar no lugar do Endrick. Vamos ver aqui também a opinião deles, que é interessante. Endrick, para, só isso, pra mim é inacreditável. Não existe levar o maluco do Brighton pra... Mas o Endrick não joga, né, cara? Se for olhar em minutos, ó, ele tem menos que o meu ídolo VSR fez aqui o levantamento. João Pedro e Endrick. João Pedro, 10 jogos, 707 minutos. 3 gols. Um gol a cada 235 minutos. Tá. Bob, o Endrick. 19 jogos, 335 minutos. Metade dos minutos. 4 gols. Um gol a cada 83 minutos. Ele é o artilheiro do Madrid na Copa do Rei. Tem sido, ele só não marcou no primeiro jogo. Tem sido aí o grande nome, na verdade, mas né, do a gente Madrid. pode falar a verdade? Fala a verdade. Nenhum dos dois é pra ser convocado, né? Perfeito. Não, tudo bem. Vamos falar a verdade? Vamos, não, perfeito. Agora, bem, não. Pensando em futuro, você prefere dito o Endrick. Dito isso, vai convocar um dos dois, tu vai convocar o João Pedro, você só pode ser o Dorival mesmo. E é por isso. Porque, ó, eu vou falar uma parada aqui e agora vai parecer lunático. Cara, sabe quem que é o cara que tá jogando mais bola centralizado de 9? É o Hulk. Quer falar a verdade? É o Hulk. Não zoando, tô falando sério. Não, beleza. Quem tá jogando mais é o Hulk. Ah, Matheus, mas o Hulk é velho. Não, tudo bem, mas pro jeito que o Brasil tá e precisa ganhar, tem que levar o Hulk. Os caras que estão fazendo gol pra caralho, que merecem oportunidades, só que é foda porque você vai ter que chegar pra ser titular, Yuri Alberto, Marcos Leonardo, que tem 30 gols no Al Hilal, e o nosso querido Bruno Henrique, do Flamengo. Sim. Esses 3 caras são os caras que, no momento, estão muito bem. Então, melhor que esses 2. Dito isso, gente, Marcos Leonardo, com todo respeito, é difícil chamar alguém da Arábia porque você não é o cara que se provou fora dela. Perfeito. Isso é um problema. Beleza, tiramos Yuri Alberto. Puta, eu acho que é abaixo pro nível de seleção. Eu acho que ele bom, ele mas pode ir pra Copa. Mas eu acho que nessa convocação, os caras estão precisando de jogador pra chegar agora, e fazer gol. Não, eu acho que ele Então, pode ir pra Copa. É o Hulk. Cara, assim, sobre essa questão aí do João Pedro, eu acho ele um bom jogador também, né? Não acho que o João Pedro é um jogador ruim. Não, longe disso, né? Ele é um bom jogador, claro, né, pro seu time. Não é aquele cara que joga em um grande clube ali da Premier League, não é aquele cara tão conhecido, mas também quando ele jogou na seleção ele foi bem. Mas eu acho, cara, que o Endrick, ele é outro nível de jogador, cara, até pensando assim a longo prazo. Quando você deixa de convocar o Endrick, é como se você estivesse perdendo um pouco ali do desenvolvimento dele na seleção pro futuro, que é bom pra ele, mesmo que ele não jogue, mas o ambiente da seleção já é bom pra ele, cara. Até porque a gente viu que historicamente o Brasil sempre fez isso, né? Com jogadores novos, com o próprio Ronaldo Fenômeno mesmo, esteve na Copa em 94, que não jogou, mas fez parte ali, foi campeão também e tal, e depois foi importante pra ele conseguir, né, conquistar, conhecer o ambiente e tal, os jogadores, enfim, tudo isso foi importante para ele, e ele já falou isso, inclusive, o Ronaldo Fenômeno. Com o Endrick é muito semelhante, cara, eu acho que ele tem que ser convocado, mesmo que ele não jogue, porque tem jogadores que são convocados aí que não vão nem jogar, e todo mundo sabe disso. E o Endrick, ele já provou, quando ele entra, ele consegue resolver.
a gente viu também que o Brasil já pecou em algumas questões assim, né? Como, por exemplo, na Copa de 2010. Poderia, com toda certeza, ter levado ali o Ganso e o Neymar e não levou. O Brasil depois acabou sendo eliminado, né? Talvez se eles estivessem ali, talvez não resolvessem, é verdade. Mas poderia sim ter sido convocados e poderiam ter ajudado também, a gente não sabe. Mas a verdade é que eu acho que o Dorival, ele pecou, né? Nessa questão. Eu acho que ele usa um argumento que é válido, de certa forma, mas que não é inteligente, para mim. Eu acho que ele deveria sim ter convocado o Endrick. E quem concorda comigo também, galera, é a imprensa europeia, né? Temos aqui também o jornal espanhol falando sobre esse assunto, indignado, né? Porque o Dorival, ele não convoca o Endrick. E vamos ver aqui um pouco do trecho do que eles publicaram, né? O jornal AS. E aí diz assim, ó: a ausência de Endrick na primeira convocação da seleção brasileira em 2025 foi alvo de uma matéria do jornal AS. A publicação afirmou que a decisão de Dorival Júnior gerou críticas e saiu em defesa do atacante do Real Madrid. E aqui tem as palavras aqui, né, do AS. Decepção para Endrick. O atacante de 18 anos ficou mais uma vez de fora de uma seleção brasileira dominada pelo retorno de Neymar. Notícias surpreendentes. O jogador do Real Madrid está aproveitando ao máximo os poucos minutos que tem jogado pelo time branco. A competição acirrada não impede o craque sul-americano de mostrar sua habilidade de fazer gols. São 6 gols em 534 minutos. Ele marca um gol a cada 89. Números insuficientes para um Dorival Júnior que vem sendo vítima de uma enxurrada de críticas em seu país por ter optado por Matheus Cunha, do Wolves, e João Pedro, do Brighton, na posição de centroavante em vez do ex-jogador do Palmeiras, de Suárez. Endrick vem tendo poucas oportunidades no Real Madrid, mas indo bem sempre que recebe. O Brasil irá enfrentar a Argentina e a Colômbia neste mês e tal, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E o jornal finalizou também, galera, dizendo: não foi um primeiro ano fácil para o Endrick como jogador do Real Madrid. Ele está desempenhando um papel diferente do que estava acostumado no Brasileirão, entrando nos minutos finais da partida. Na frente, ele enfrenta Galácticos, olha como Mbappé e seus compatriotas Rodrigo e Vinícius. Tem sido muito difícil para ele conseguir tempo de jogo, mas sempre que pode, ele mostra a Carlo Ancelotti do que é capaz. Então, é a grande verdade, né? O Endrick, ele está no Real Madrid, um time grande que viu o potencial nele, porque ele realmente tem, e ele só não joga porque tem 3 jogadores ali que são extra séries, né? Rodrigo, Mbappé e o Vinícius. E o Mbappé sendo na posição ali mais fixa dele mesmo ali, né? Então seria muito difícil ele conseguir. Mas o interessante é que sempre que ele entra, ele consegue decidir. A gente viu agora o caso do Vitor Roque, né? O Vitor Roque, por que ele voltou? Porque ele não estava conseguindo performar bem, né? No Barcelona, até mesmo no Betis, ele não estava conseguindo. O Endrick não, cara. Sempre que ele entra, ele resolve. Agora pense um cara, né? Que ele não tem tantas chances, mas sempre que ele entra, ele resolve. Esse cara é diferente. Esse cara é diferenciado. E o Endrick, infelizmente, pelo Dorival, não tem sido tratado assim, entendeu? E ele pode acabar, né? Pode acabar custando caro essa decisão dele de não convocar o Endrick para convocar outros jogadores. Para mim não faz muito sentido, né? Até porque ele convoca agora o Neymar, né? O Neymar que, como jogador, incontestável a qualidade dele, mas voltou recentemente também, não estava jogando. Ficou 2 anos praticamente sem jogar. E voltou, né? 7 jogos jogando só Paulistão e tal. Então será que isso vale mais do que o Endrick jogando Copa do Rei, poucos minutos de La Liga, de Champions League? Será que isso vale mais? Essa é a questão, né? Sem comparar jogadores, né? Mas claro que o Endrick, ele atua em uma liga muito mais difícil e também não voltou de lesão agora, né? Que é o caso do Neymar. Acho que teria que ser convocado também, mas já que convocou o Neymar, seguindo a lógica, poderia também ter convocado o Endrick. É isso que eu quero dizer. Mas enfim, galera. Tivemos aqui também algumas revoltas de torcedores, né? Aqui que falaram sobre essa decisão do Dorival, né? Alguns comentaram aqui, ó. Endrick joga basquete e tal. Aí tem aqui a convocação da seleção. Um outro comentou aqui, ó. Eu não consigo entender o Endrick fora da convocação, de verdade. Nem morro de amores. Mas, nossa, pra mim é jogador certo em 2026. Tem que jogar. Outro falou, deixar Endrick e Ederson de fora é loucura. Outro falou também, acho que dava para sacrificar Savinho e levar o Endrick, já que tem Estevão, que faz a mesma função. E outra, o adulto Ney tem que jogar de 10. Dorival não convocou o Endrick, então foi uma enxurrada aqui, galera, de gente revoltada, né? Porque o Endrick não foi convocado. Eu também sou do time que acho que ele deveria ter sido convocado, como já dito. E agora eu quero saber a sua opinião. O que é que você acha aí? O Endrick deveria ter sido convocado, galera? O que é que vocês acham aí? Expressa a tua opinião, é sempre importante.
Agradecemos a vocês, esse foi o vídeo e até o próximo.